Olá, sejam todos bem-vindos. Que bom estar com vocês aqui. Meu nome é Antônio Carlos e hoje nós estamos aqui no porão da Fazenda Santo Antônio do Paiol. Como eu prometi na semana passada, hoje nós estamos apresentando um vídeo sobre este local que é muito rico em história. Aqui você vai encontrar uma série de objetos, panelas, tachos, o sino que tocou anunciando a liberdade dos escravizados e também uma farmácia que era dedicada ao cuidar dos escravizados. Esse local ele foi preservado e mantido pela Dona Francisca, aquela proprietária que eu já contei a história para vocês. Se você não conhece a história, vai lá no outro vídeo depois desse aqui para você conhecer na parte 1. Esse vídeo é a parte 2. Vamos conhecer esse local? Esse porão é um espaço que tem muita história, tá? Aqui funcionava o porão, né? Aqui moravam alguns escravizados domésticos, isso era comum em algumas propriedades. A fazenda ainda tem pedaços antigos, algumas ruínas da antiga senzala, mas nem todos os escravizados moravam aqui. E existem alguns objetos que são muito interessantes, que servem para nos fazer refletir acerca da escravidão. Eu vou mostrar para vocês agora o tronco. O tronco era um local onde os escravizados eles eram castigados, né? Eles ficavam presos ou pelos braços, mas nesse caso aqui pelas pernas. Então é uma coisa para nos fazer refletir sobre a escravidão. Porque fala-se muito dos barões, mas a nossa região ela também foi construída graças ao trabalho dos escravizados. Isso é muito importante. A partir de 1850, com o fim do tráfico internacional de escravos, a demanda por mão de obra escravizada acabou tendo um grande problema. Mas a escravidão, infelizmente, não acabou naquela época. Os grandes proprietários, então, precisavam manter e cuidar da saúde dos seus escravizados. E por isso era muito comum que eles fizessem apólices de seguro contra a morte de um escravizado, mas que também criassem hospitais, como existiu aqui nessa fazenda, existia um hospital para os escravizados e esse hospital ele era guarnecido por uma farmácia. O interessante desta propriedade é que a Dona Francisca ela fez questão de preservar todo esse acervo e aqui atrás de mim está um armário que guarda os remédios que eram feitos na época. Pesquisadores demonstram que eram remédios realmente que seguiam um padrão. Então, olha que interessante, essa fazenda também tinha uma farmácia destinada aos escravizados. A Lei Eusébio de Queiroz, assinada em 1850, finalmente extinguiu, ou oficialmente extinguiu, o tráfico de escravos africanos para o Brasil. Isso porque continuaram alguns fazendo esse comércio irregular. Os fazendeiros ficaram numa situação complicada em relação a isso, porque como a produção aumentava, as fazendas produziam cada vez mais, era necessária uma quantidade cada vez maior de escravizados aqui para a nossa região. A solução para tanto foi o chamado tráfico interprovinciano. O excesso de escravos na região Nordeste, por causa da decadência do açúcar, acabou facilitando, de uma certa forma, a vida dos produtores de café aqui. Isso porque o preço do escravo aumentou muito após a extinção do tráfico. E muitos desses fazendeiros optaram por tratar de uma maneira melhor os seus escravos. Era um investimento que eles faziam, não por razões humanitárias, obviamente, mas razões econômicas.
poderia deixar de mostrar esse espaço e contar a história desse espaço aqui. Aqui funcionava a antiga senzala da fazenda. As pessoas sempre me perguntam, a gente quase não mostra, mas é que eu faço questão de mostrar. Nesse local era a senzala da propriedade. Já no século XX, a dona Francisca, ela criou uma escola, a Escola Marcos Esteves, que funcionou nesse prédio inicialmente, mas que depois mudou para o lugar que é hoje lá no bairro Canteiro. Essa é uma história bem interessante. Depois de muita luta, depois de muito trabalho, depois de muitas disputas, finalmente no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a lei que ficou conhecida como a Lei Áurea. Foi determinado que em todas as fazendas fosse tocado o sino para anunciar a liberdade dos cativos. E aqui na fazenda nós temos um dos sinos que anunciou finalmente a liberdade dos cativos. Começávamos uma nova fase no Brasil. Quem vem aqui vai encontrar uma variedade muito grande de objetos do século XIX e do início do século XX. Você vai encontrar tachos, vai encontrar vasos sanitários daquela época, mas eu vou deixar vocês vendo essas imagens aí agora. A dona Francisca, ela tinha o hábito de catalogar e inclusive contar histórias, tanto da fazenda quanto da família e principalmente do marido dela. Ao meu lado aqui tem uma troller que foi utilizada pelo Marcos e também tem uma bicicleta, uma bicicleta daquelas que tem a roda maior na frente e a roda menor atrás. Eu esqueci o nome, se você souber, digita para mim aí o nome dessa bicicleta. E essa troller tem uma história muito interessante que a dona Francisca ela conta aqui que o Marcos chegou a levar 12 tombos nessa troller. É uma história bem legal que você vai conhecer e vivenciar aqui na Fazenda Santo Antônio do Paiol. A Revolução Industrial, ela trouxe uma alteração na paisagem das cidades europeias. Que alteração? As fábricas elas acabaram poluindo e também criando as vilas operárias. A aristocracia criou uma coisa chamada passeio público. Eram lugares onde você tinha muito verde dedicados aos passeios públicos. E um dos grandes paisagistas que já passaram pelo Brasil foi François Glaziot. Glaziot, na década de 1880, ele veio a Valença para fazer o paisagismo da Praça Dom Pedro II e, na época, também fez o paisagismo desta propriedade. Olha que então a gente está num jardim que inicialmente ele foi projetado também por François Glaziot. Gente, nós estamos chegando ao final dessa incrível visita aqui na Fazenda Santo Antônio do Paiol. Quem quiser visitar a fazenda, eu sempre falo isso, precisa entrar em contato, agendar. Não é chegar aqui que vai visitar. Ainda mais nesse período, as fazendas elas são agendadas. E quem vier também pode passar aqui na lojinha, encontrar alguns souvenirs, algumas lembranças para poder levar para casa. Eu quero agradecer ao Frei Miguel. Muito obrigado, Frei. O senhor foi muito gentil. Quero agradecer a congregação dos Orionitas, porque eles fazem esse trabalho de preservação da história da nossa região, do nosso Brasil. Então, muito obrigado por tudo que os senhores fazem pela nossa cultura. Eu que agradeço a visita de vocês, por terem mostrado a beleza da cidade de Valença e também um pouco da nossa fazenda e da nossa realidade. Muito obrigado. Até a próxima, gente!